Com esta breve saudação, é com muita honra que declaro instalados nesse dia 11 de setembro de 2023 os trabalhos da 21ª sessão presencial de julgamento desse Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, fazendo-se anotar-se a presença dos excelentíssimos senhores julgadores, desembargador Fernando Wolff Budziak, doutor Tiago Paiva dos Santos, desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, doutor Júlio Jacó Júnior, doutor Anderson Ricardo Fogaça, doutor Guilherme Frederico Henrique Hernandes Dens. Hoje nos prestigiam com a presença os acadêmicos de Direito da FAI, Centro Universitários, coordenados pela professora Cláudia M.F. de Vico Arantes e pelo professor José Carlos Alves Silva. Doutor Tiago, gostaria de fazer uso da palavra nessa oportunidade? Sim, obrigado, senhor presidente. Querendo, já está com a palavra. As boas-vindas à professora Cláudia, a todos os alunos da FAI, uma grande honra tê-los aqui conosco. A Escola Judiciária Eleitoral tem incentivado muita visita de alunos a esta corte para que os alunos compreendam que também o direito eleitoral é uma opção de carreira, seja para a advocacia, seja para concursos públicos. Sejam todos bem-vindos, espero que tenham uma tarde muito proveitosa na data de hoje. Obrigado, doutor Tiago. Da mesma forma, desejo que tenham um bom evento nessa oportunidade. Inicialmente, submeto à aprovação desta Corte as seguintes atas das sessões anteriores. A ata da 42ª Sessão Virtual de Julgamento, de 21 de agosto de 2023. Ata da 43ª Sessão Virtual de Julgamento, de 23 de agosto de 2023. Ata da 20ª Sessão Presencial de Julgamento, de 28 de agosto de 2023. E, por fim, a ata da 44ª Sessão Virtual de Julgamento, de 30 de agosto de 2023. Está em discussão? Todos de acordo? E assim o sendo, declaro-as aprovadas. Indago aos excelentíssimos senhores relatores se pretende o adiamento ou a retirada de algum feito. Desembargadora Cláudia? Parece-me que o defensor pediu, sim, um adiamento. Se trataria do processo número 2 da pauta. 2. Ele pediu para inclusão daqui um mês, mais ou menos. Nossa próxima sessão, você tem? Não no dia 25, na outra, doutor. Na outra? É. Eu, por mim, julgaria hoje, porque o advogado já fez a sustentação oral. Foi um em que ele colocou a mensagem, e daí eu transcrevi todo o teor do vídeo, mas o advogado pede o adiamento. Depois de 25. 16 de outubro. 16 de outubro a próxima. 16 de outubro. Mas, enfim, eu acredito que não foi concedida a liminar, então, de qualquer forma, isso não vai trazer transtorno ao andamento processual. Perfeito. Né? Então, fica o feito adiado para o dia 16 de outubro do corrente ano. Vencida essas questões preliminares, faço, portanto, anunciar o julgamento dos demais feitos. Chama a julgamento o feito número 7. Processo 0602-988, dígito 23.2022.6160000, é da relatoria do Dr. Tiago Paiva dos Santos. Trata-se de prestação de contas eleitorais, figurando como requerente Maria das Dores das Neves. Esse processo foi adiado para essa data, por indicação do Dr. Tiago Paiva dos Santos, em razão do deferimento do pedido de sustentação oral na sessão do dia 4/9 de 2023. Quem fez o requerimento de sustentação no feito número 7? É Vossa Excelência, doutor Leandro? Feito número 7? Fui eu, mas antes da sessão informei ao gabinete que declinei em razão de uma particularidade nos autos. Ah, perfeito. Então, se Vossa Excelência está declinando, indago do eminente relator, se está em condições de proferir seu voto.
Sim, senhor presidente. Só estou com um problema no meu computador que está acessando. Pois não? Peço 30 segundos. Pois não. Consegui abrir aqui pela ementa? Pois não. Vamos pela subementa 1. A apresentação de documentos de forma extemporânea só pode ser justificada diante de circunstâncias excepcionais ou quando se caracterize como documentos novos, segundo a Lei Processual Civil. Configura irregularidade grave, apta a conduzir à desaprovação das contas, a ausência de documentos suficientes e idôneos à comprovação dos gastos eleitorais há precedentes desta Corte. Em caso considerando a intempestividade da prestação de contas retificadora, que não foram colacionados oportunamente documentos comprobatórios de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que chegam a 39% dos gastos contratados. A extrapolação do limite de gastos com locação de veículos configura irregularidade que pode, a depender da sua gravidade, determinar a desaprovação das contas. Portanto, vota pela desaprovação das contas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, no importe de R$ 5.590,17. Obrigado, doutor Tiago, que está conduzindo o seu voto no sentido da desaprovação das contas apresentadas e determinar o recolhimento de R$ 5.590,17 ao Tesouro Nacional, voto este que está em discussão. Todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Chama julgamento feito número 8. Processo 0603-577, dígito 15.2022.616.0000. É da relatoria da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani. Também trata-se de prestação de contas eleitorais, cujo requerente é Alexandre Jacinto. Esse processo foi adiado para essa data, por indicação da eminente relatora, em razão do deferimento do pedido de sustentação na sessão virtual do dia 4 de setembro de 2023. O pedido foi feito por? Ninguém. Vossa Excelência, está escrito? Então? Sim. Já tem a palavra, doutor. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a todos os presentes. Serei muito breve, doutora. Pelo seguinte, é uma prestação de contas de campanha de um candidato a deputado. Ele recebeu unicamente fundo partidário e fundo eleitoral. Todo o valor foi gasto na campanha com a apresentação de notas e documentos fiscais. E a parecer técnico e do MP para reprovar as contas, porque de fato não houve a informação no sistema do recebimento das doações. No entanto, eu entendo que informar no sistema, no prazo de 72 horas, o recebimento de doações, tem por função tornar transparente a campanha, saber quem está financiando uma campanha eleitoral. Nesse caso, o candidato recebeu unicamente recursos do partido, tanto de fundo partidário quanto de fundo eleitoral. E, de fato, não foi informado no prazo de 72 horas o recebimento desses valores. No entanto, houve prestação de contas parcial, houve prestação de contas finais, todas no prazo, e todo o valor recebido, salvo engano, R$40 mil, foi devidamente gasto na campanha, com, enfim, os gastos normais de campanha. E o único ponto que o parecer técnico e o parecer ministerial apontou para reprová-lo foi justamente a falta dessa informação. Então, o que eu peço aqui é a aprovação das contas, com ressalva, obviamente, mas não a reprovação. Obrigado. Indago da eminente relatora, se está em condições de proferir seu voto? Muito obrigada, senhor presidente. Pois não. Parabenizo, cumprimento ao advogado e a todos os colegas. Nesse caso, estamos indo com o voto de acordo com o que propala o advogado da tribuna. A movimentação dessa campanha atingiu R$40 mil. Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou apenas como remanescente o atraso na entrega dos relatórios financeiros da campanha, item 1.1. A norma, que é o artigo 47 da resolução, determina que essas doações que são recebidas pelos candidatos devam ser informados pelo sistema de prestação de contas no limite de 72 horas, contadas do recebimento do recurso. E
também conforme a redação do artigo 47, parágrafo 7º, a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso 1º deve ser examinada de acordo com a quantidade e valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação. Avaliando essas circunstâncias, tem-se que, no presente caso, embora a omissão dos relatórios financeiros beire a 100% do total movimentado na campanha, essa irregularidade unicamente não enseja por si só desaprovação, tendo em vista o preenchimento de todos os outros itens e requisitos para a clareza das contas prestadas. É por isso que estou votando pela aprovação com ressalva, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Cláudia, que está conduzindo seu voto no sentido de aprovar com ressalva as contas prestadas por Alexandre Jacinto relativa às eleições de 2022. Voto esse que está em discussão. Todos de acordo? É o resultado, portanto, que fica proclamado a unanimidade de votos. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, com licença. Chama julgamento o feito número 9, processo 0600-382, dígito 85.2023-616-0000, é da relatoria do Dr. Guilherme Frederico Hernandes Dens. Trata-se de habeas corpus criminal, figurando como impetrantes Alessandro Silvério e outros, paciente Cláudio Dirceu Eberhard, impetrado o juízo da terceira zona eleitoral de Curitiba. Esse processo foi adiado para essa data por indicação do eminente relator, em razão do deferimento de pedido de sustentação oral na sessão virtual do dia 4 de setembro de 2023. Temos pedido de sustentação, doutor Alessandro Silvério, que já se encontra a posto, a quem tem a honra de considerar a palavra. Senhor presidente. Pois não, doutor Guilherme? Eu não sei se alguém... Não tive nenhuma sinalização dos colegas, estão de acordo, não? Vossa Excelência pode se conduzir pela ementa. Se eventualmente o doutor Alessandro quiser aproveitar a oportunidade de fazer algum complemento, terá essa oportunidade. E eu colocarei em votação. Tá bom. Pode ser assim? Pode ser. Pois não. Então, primeiro cumprimento Vossa Excelência, os demais membros da Corte, a desembargadora Cláudia, a doutora Mônica, a senhora secretária Daniela, também os advogados aqui presentes, os senhores e senhoras estudantes, né, que nos acompanham hoje, e todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Então, o voto aqui, a minha proposta de voto vai ao encontro aqui das pretensões do advogado que sustenta, então eu vou me conduzir pela ementa. Agora aconteceu, ficou muito grande aqui o... Não consigo ler daí. Qual aqui? Tá. Só um minutinho, senhor presidente, que eu estou ainda me familiarizando com o PJE, né? Então. Proajude, sim. Então, conduzo pela emenda. Emenda, habeas corpus, ação cautelar denominada criminal, contemplando o pedido de restituição de bens apreendidos e do passaporte do paciente, retido como medida cautelar diversa da prisão preventiva, indeferimento do juízo de primeiro grau, habeas corpus cujo objeto se restringe à liberação do passaporte, impetração substitutiva do recurso próprio, não cabimento, decretação de prisão por juiz incompetente, medida cautelar diversa da prisão, apreensão do passaporte, violação do direito fundamental de ir e vir, constrangimento ilegal evidenciado, habeas corpus não conhecido. No entanto, não obstante isso, estou conhecendo de ofício o habeas corpus e concedendo para determinar a restituição do passaporte ao paciente. Então, pela subementa, segundo o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a impetração de habeas corpus no caso de restrição ao direito fundamental de ir e vir causado pela retenção do passaporte do paciente. Precedentes. 3. Havendo decreto de prisão por juiz incompetente, substituído por medida cautelar diversa da prisão, resta configurada a coação ilegal passível de ordem de habeas corpus de ofício, para determinação de devolução do passaporte apreendido do paciente. Habeas corpus não conhecido, ordem concedida de ofício para determinar tão somente a restituição do passaporte ao
paciente. É a proposta de voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Guilherme. Indago ao doutor Alessandro se declina de eventual complemento. E assim eu fazendo, passo a colher o voto dos demais. Declino, excelência. Muito obrigado. O eminente relator, portanto, está conduzindo o seu voto no sentido de não conhecer do habeas corpus, mas de ofício conceder a ordem determinando a restituição do passaporte do paciente Cláudio Dirceu Eberhard. Voto este que está em discussão. Todos de acordo? É o resultado, portanto, que fica proclamado a unanimidade de votos. Muito obrigado, doutor Alessandro. Agradeço, excelência. Bom final de expediente a todos. Até mais. Chamo a julgamento o feito número 1, processo 06-00047, dígito 56.2022.616.0144. Era da relatoria, doutora Flávia da Costa Viana, trata-se de recurso eleitoral, figurando como recorrentes Jesse da Rocha Zoelner e outro recorrido Diego Luiz Teixeira. Pedir vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do empate ocorrido na votação. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jesse da Rocha Zoelner e Antônio Gonçalves da Luz contra a sentença prolatada pelo juízo da 144 Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, que, julgando procedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta por Diego Luiz Teixeira, determinou a cassação dos diplomas dos recorrentes, tornando-os inelegíveis por 8 anos e aplicou multa equivalente a 10 mil UFIRs. Na sessão presencial de 14 de agosto de 2023, esse tribunal conheceu do recurso eleitoral interposto à unanimidade. No mérito, a eminente relatora, doutora Flávia da Costa Viana, votou por dar parcial provimento ao recurso apenas para afastar a pena de inelegibilidade. Entendeu a relatora que a prova oral produzida comprova suficientemente a caracterização da captação ilícita de sufrágio ao demonstrar que o dolo específico do recorrente, ao realizar as transferências via Pix, foi de obter votos de eleitores no município de Agudos do Sul. Acompanharam-na o desembargador Fernando Wolff Bodziak e a desembargadora Cláudia Cristina Cristofani. O Dr. Júlio Jacob Júnior inaugurou a divergência votando pela conversão do julgamento em diligência para a oitiva de eleitores de Agudos do Sul que receberam Pix do investigado na semana do pleito. Entendeu a divergência que a simples comprovação da existência de um Pix não é prova suficiente da compra de voto, tratando-se de mero indício, motivo pelo qual defende que o beneficiário das transferências precisam ser ouvidos. Seguiram com a divergência naquela oportunidade o Dr. Anderson Ricardo Fogaça e o Dr. Tiago Paiva dos Santos. Verificado o empate na votação, na qualidade de presidente desta Corte, com base no artigo 78 do regimento interno desse tribunal, passa-se a proferir o voto no tocante a esse ponto específico. A questão central, a meu ver, a ser dirimida, consiste em definir se há necessidade de converter o presente recurso em diligência para a oitiva dos eleitores de Agudos do Sul que teriam recebido Pix do investigado na semana do pleito. Na compreensão da divergência, não haveria prova robusta no fato de uma das depoentes ter afirmado que, certamente, a intenção do então candidato ao ceder ao assédio do pedido de dinheiro por ela formulado certamente teria o intuito de compra de votos. Com efeito, a prova oral produzida durante a fase instrutória consiste nos elementos de convicção fornecidos por 3 testemunhas, sendo que apenas uma delas, Carolina Nascimento dos Reis, é que preenche a condição de ser eleitora de Agudos do Sul e beneficiária do Pix realizado pelo investigado na semana da eleição. Por certo, são dignas de pouco crédito as declarações das outras 2 testemunhas, por serem eleitores de outras urbes, não se podendo delas extrair o anseio específico do investigado de obter-lhe ilegitimamente o voto, já que a indigitada compra de votos não lhe traria qualquer vantagem eleitoral. A única testemunha de Agudos do Sul, ao ser questionada sobre a intenção do investigado com as transferências financeiras,
declarou que o candidato teria perguntado se podia contar com ela e que a depoente teria compreendido esse comentário como se ela contasse com o meu voto, acrescentando que assim acreditara, porque todas as outras vezes que eu pedi não era eleição, ele nunca ajudou. Nessa perspectiva, reputo ser digno de análise cautelosa o valor probatório atribuído às percepções das testemunhas acerca dos fatos que presencia. Isso porque o reconhecimento de captação ilícita de sufrágio pode conduzir à condenação grave de cassação do registro dos recorrentes, sendo insuficiente, para tanto, concluir pela existência do especial fim de agir de compra de voto apenas pela impressão pessoal da única testemunha acerca da pergunta se podia contar com ela. Rememore-se que o Tribunal Superior Eleitoral, em voto de lavra do ministro Benedito Gonçalves, cirurgicamente ponderou ser necessário que a entrega de vantagem ao eleitor seja com o objetivo específico de obter-lhe ilegitimamente o voto, e a retrocitada testemunha não declarou precisamente que o investigado condicionou a transferência de dinheiro via Pix a um pedido de voto seu, tendo apenas emitido opinião pessoal sobre o que, no seu juízo de valor, aconteceu. Todavia, compreendo que a prova testemunhal deve se ater aos fatos que foram realmente vivenciados pela testemunha, não se valendo como meio de prova cabal e irrefutável a declaração baseada em meras suposições pessoais e conjectura desprovidas de qualquer comprovação. Nesse contexto, é acertada a preocupação exposta pela divergência, no sentido de que a oitiva de outros eleitores em Agudos do Sul, beneficiários dos PIXes na semana do pleito, é prova indispensável no presente caso, a fim de que a decisão seja a mais justa possível e seja protegido o interesse público envolvido, já que a desconstituição de mandato eletivo tem caráter essencialmente contramajoritário, que apenas deve se concretizar quando for a única medida capaz de restabelecer a legitimidade do processo eleitoral. Desse modo, em que pese as teses jurídicas em sentido contrário, compreendo ser necessária a reabertura da instrução para definir se a intenção subjacente do investigado com a transferência de dinheiro para eleitores na proximidade do pleito era a de se obter de forma legítima o voto do eleitorado local. Em síntese, penso eu, no meu voto, que apenas com indícios, com um indício, já que as duas testemunhas não tinham domicílio eleitoral no local, me vejo na necessidade, para o meu convencimento, que haja outros eleitores que tenham sido beneficiados com o PIX, para que nós possamos chegar à eventual conclusão se esses PIX foram com o objetivo de dar, entre aspas, compra de votos. Com esse fundamento, pedindo vênia a relator e aqueles que acompanharam, voto com a divergência para converter o julgamento do presente recurso em diligência a fim de determinar a expedição de carta de ordem para a oitiva dos eleitores de Agudos do Sul que receberam PIX do investigado na semana do pleito. É esse resultado que fica proclamado por maioria de votos. Em continuidade, chamo a julgamento o feito número 5. Processo 06-00029, dígito 31.2022.616.0016, é da relatoria da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, trata-se de recurso eleitoral, figurando como recorrentes Patriota Castro Emerson Fadel Gobo, recorrido o juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro. Esse processo foi adiado para essa data, por indicação da eminente relatora, a desembargadora Cláudia, na sessão presencial do dia 28 de agosto de 2023, a quem indago se está em condições de proferir o seu voto. Sim, senhor presidente. Na última sessão, ouvi atentamente o que tinha a dizer o nobre advogado, mas trago o voto após uma revisão no mesmo sentido em que já trazia anteriormente. E, além de algumas despesas que foram consideradas irregulares no item 1 do voto, que montam 94.602, eu acredito que a sustentação oral tenha sido vertida
mas em relação àquilo que eu trago no item 2 do meu voto. Seriam realizações de despesas com recursos do fundo partidário, contratadas junto à empresa Eiffel. Elas foram julgadas na primeira instância, declaradas irregulares. Essa empresa Eiffel teria prestado consultoria administrativa e política, porém a documentação que comprovaria esse vínculo contratual e todas as despesas que nasceram e dele decorreram não estão demonstradas nos autos. O que disse o juiz na ocasião? Não bastasse isso, as despesas declaradas como de consultoria administrativa e política, no valor de 214 mil, não se enquadram objetivamente no artigo 44 da Lei 90/96, que trata dos gastos com fundos partidários. E aí ele aponta uma cascata de problemas, né? Trata-se de um serviço de ampla consultoria política, com fornecimento de pessoal, alimentos. Sempre quando eu começo a votar, o doutor Júlio começa a falar, sempre invariável. O doutor, posso votar? Então, trata-se de um serviço de ampla consultoria política, com fornecimento de pessoal, alimentos, custeio de despesa com deslocamento e de estrutura física, conforme contrato de locação no anexo 3 e recibo no anexo 4. E note-se que foram gastos R$22 mil com esse serviço em 1922, que 21 não era no eleitoral, que o partido não teve candidato nas eleições de 22. Avulta ponderar ainda que as atividades inseridas nesse tipo de contrato deveriam ter sido comprovadas por meio de notas fiscais individualizadas para a contratação efetiva de serviços prestados, previstos de forma explícita no artigo acima mencionado, cada um com o seu beneficiário específico. Os valores foram utilizados para manutenção das... Se é que os valores tenham sido utilizados para manutenção das sedes e serviço do partido ou pagamento de pessoal, como afirmado pelos requerentes, teria sido necessário que estivessem presentes as notas fiscais, cheques individualizados, para satisfazer o artigo 44, inciso 1º. E também seria preciso identificar no extrato bancário que o pagamento se dirigiu a essa despesa. Não bastasse isso, não mencionam gastos com propaganda doutrinária e política ou com campanha de alistamento a outros eleitores. Os gastos de gestão de pessoas, especialização de pessoal, que você não se sabe quem, porque não foram apontados, nem quantos, porque não registrada na prestação de contas, não estão contemplados. Os gastos com alimentação desse pessoal, que, mais uma vez, não se tem notícia de quem era e de quantos era, deveria ter sido também comprovados com notas específicas, como foi feito em outras despesas existentes nos autos, sem deixar de comprovar o fim político partidário. E, enfim, prossegue-se no relatório das dificuldades comprobatórias aqui desse caso. O artigo 18 da Resolução 23.604 também foi desobedecido, os seus incisos, e a análise dessa documentação não gera a possibilidade de modificar essa sentença. A jurisprudência também do TSE entende que a apresentação dessas notas fiscais e relatórios deveriam ser mais robustas, as que contêm apenas descrições genéricas, sem detalhamento do serviço prestado, quando ausente os outros elementos que permitam aprovar a efetiva execução do serviço, impede a chancela, né, da aprovação das contas, e é por isso que eu vou manter a sentença nesse tópico, né, porque o partido até chegou a ser instado a detalhar em que consistiu o serviço de consultoria administrativa e política, mas ele se limitou a argumentar que o contrato apresentado menciona tal detalhamento, que seria um serviço amplo, fornecimento de alimentos, etc. Despesa nenhuma foi comprovada, e não há outra alternativa senão manter nesse aspecto a decisão, apenas com alguns reparos em relação ao montante a devolver. Eu vou já partir para as conclusões, considerando-se o parcial acolhimento das alegações trazidas pelo recorrente, merece parcial provimento de recurso, para reduzir a determinação de restituição para a quantia de 221, sendo 214 relativos a essa consultoria política e administrativa, e tem mais R$ 7.500 relativos a outras despesas. Deve ser também a determinação de transferência para a conta específica de 12.500 para utilização em prol das campanhas femininas. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, senhor presidente. Obrigado, legisladora Cláudia, que está conduzindo o seu voto no sentido de conhecer
e dar parcial provimento ao recurso eleitoral para reduzir a determinação de restituição para a quantia de R$ 221.880,34. É isso, desembargadora Cláudia? Sim, aham. Pois não, o voto está em discussão. Todos de acordo? Resultado esse que fica proclamado a unanimidade de votos. Chamo a julgamento o feito número 2, processo 06000396, dígito 69.2003.616.0000, é também da relatoria da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, trata-se de habeas corpus criminal, figurando como impetrante Dr. Roosevelt Arraes, paciente Derlei Ribeiro Alcamen, autoridade coatora, o juízo da 192 Zona Eleitoral de Maringá. Esse processo foi adiado para essa data, por indicação da eminente relatora, na sessão presencial do dia 28 de agosto de 2023, a quem indago está em condições de proferir seu voto. Então, senhor presidente, esse é o número 2, não é? É o número 2. Então, no começo foi esse que eu pedi para adiar. Foi esse? Que o advogado, então o defensor dos réus pediu para me perdoe. adiar. Me perdoe. Imagine. Então, em continuidade, chama o julgamento o feito número 6. Processo 000025, dígito 16.2019.616.0059, é da relatoria do Dr. Júlio Jacó Júnior, trata-se de recurso eleitoral, figurando como recorrente Alex Santana, José Paula Martins, João Maria Santana, e recorrido o juízo da 59ª Zona Eleitoral de Rolândia. Esse processo foi adiado para essa data, por indicação do Dr. Júlio, na sessão presencial do dia 28 de agosto de 2023. Indago do eminente relator se está em condições de proferir seu voto. Sim, senhor presidente, estou em condições. Boa tarde, senhor presidente, membros da corte, colegas advogados e alunos aqui da FAI, que é um prazer recebê-los. Eu tinha pedido vista depois da sustentação, retirei melhor de pauta o processo depois da sustentação oral do Dr. Leandro Rosa, para analisar uma questão que ele trouxe da tribuna em relação ao não conhecimento dos embargos de declaração na origem. Mas, analisando o processo, as dúvidas foram sanadas e eu estou mantendo o voto, trazendo uns esclarecimentos em relação a esse fato, que não estava muito claro do voto, senhor presidente. E, se me permite relatar pela emenda, recurso eleitoral, prestação de contas partidárias, exercício financeiro 2018, desaprovação na origem, preliminares, ausência de fundamentação, sentença, admissão de fundamentos de fundamentação per relatione, acrescida de fundamentação do juízo, ausência de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, decisão que enfrenta a questão, resultado distinto do pretendido pela parte, rejeição das preliminares, mérito, ausência de demonstração de vinculação efetiva e segura das despesas realizadas com fundo partidário do artigo 44 da Lei das Eleições, irregularidade mantida, devolução ao erário, afastamento de uma única despesa porque demonstrada sua vinculação à finalidade partidária, redução da multa de ofício, fixação de observância do limite percentual do artigo 37, parágrafo 3 da Lei dos Partidos Políticos e da norma pertinente à Resolução 23.709, recurso eleitoral conhecido e julgado parcialmente provido. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a utilização
da técnica de fundamentação denominada Perraccioni, no caso aplicada à fundamentação exógena, a técnica do parecer conclusivo, especialmente quando acrescido de fundamentação, ainda que breve, do próprio juízo eleitoral. Decisão de primeiro grau que julga os embargos, declaração com fundamentação não esclarecedora, reconhecimento da nulidade, mas sem necessidade de retorno ao processo, porque a causa se encontra madura para julgamento. O parecer conclusivo aferiu no conjunto probatório que parte dos recursos públicos do fundo partidário foi utilizada para a realização de propaganda eleitoral antecipada sob o pálido normativo de propaganda partidária, colocando sob dúvida a pertinência de todos os gastos realizados pela agremiação, no mesmo período, a título de propaganda partidária. Sem a demonstração segura e efetiva da vinculação das despesas realizadas com recursos do fundo partidário, como as finalidades partidárias previstas no artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos, não é possível aferir a regularidade da despesa e tampouco afastar as irregularidades encontradas na origem. Atendida essa demonstração, é possível afastar a irregularidade como constatado em uma única despesa no caso concreto. Devem ser observadas, no momento da fixação das sanções de desaprovação, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na forma do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.996/95, a fim de não prejudicar a substância da agremiação partidária municipal. A aplicação de penalidade estabelecida no limite máximo mensal de desconto a 50% do repasse do fundo partidário pode ser estendida a processos de prestação de contas anteriores a 2019, ainda que transitados em julgados, precedentes do TSE. A sanção decorrente da desaprovação das contas deve ser aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade, sem imputação de responsabilidade ao órgão partidário superior e aos responsáveis legais à época dos fatos formais de forma solidária. Ajuste de ofício do valor da multa para refletir o valor percentual da irregularidade. O cumprimento da obrigação eleitoral imposta deve obedecer à Resolução 23.709, recurso eleitoral conhecido e provido. Em relação aos valores, senhor presidente, deixa eu só acessar aqui a parte dispositiva do voto. Então, a sanção aqui, afasta a despesa de R$10.000 realizada junto à RBX Solution, mantendo integralmente as demais irregularidades, no total de 215.730. Em relação à redução do valor da multa, eu reduzo ela para 37.752. Estabeleço o limite máximo de 50% do valor do repasse do fundo partidário para fins de pagamento das despesas, para que não haja, haja possibilidade de subsistência do partido político. É assim que eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Júlio, que está conduzindo o seu voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral para, rejeitando a matéria preliminar, dar-lhe parcial provimento para afastar a despesa de R$10.000 e reduzir também o valor da multa imposta nos termos da fundamentação. Voto este que está em discussão. Todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Chama julgamento feito número 10, processo 0602-960, dígito 55.2022.6.16.0000, é da relatoria do Dr. Tiago Paiva dos Santos, trata-se de prestação de contas eleitorais, figurando como requerente Luciene Borges dos Santos Spielmann. Esse julgamento ainda não foi iniciado, e com isso não temos pedido de sustentação. Tenho a honra de considerar a palavra Vossa Excelência, doutor Tiago. Obrigado, senhor presidente. Vamos conduzir pela ementa? Pois não. A configura a conduta em desacordo com a norma não apresentação de documentos que, por disposição legal, são indispensáveis à análise e regularidade das contas, cujo impacto deve ser avaliado no contexto das demais inconsistências. A divergência entre o montante total de despesas declaradas e o extrato das contas específicas de campanha pode caracterizar a irregularidade quando ausentes notas explicativas ou retificação das contas que promovam o saneamento dos dados prestados. A ausência de documentos que comprovem a contratação de pessoal
e os respectivos pagamentos caracteriza irregularidade grave, mormente, quando empreendidos recursos públicos, podendo conduzir à desaprovação das contas. No caso concreto, a ausência de comprovação recai sobre 100% das despesas com o pessoal, portanto, não foram apresentados nenhum dos contratos e recibos de pagamento. A ausência de registro de despesas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha configura omissão de despesas e, quando ausentes, quaisquer documentos que comprovam a regularização da contabilidade podem dar ensejo à desaprovação das contas. Saldo positivo da conta destinada à movimentação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deve ser devolvida ao erário quando da apresentação da prestação de contas, impondo-se a determinação de transferência ao Tesouro Nacional com a devida correção monetária, quando não promovida espontaneamente pelo candidato. Configura a conduta em desacordo com a norma a ausência de emissão de recibo eleitoral relacionado à doação estimável de material gráfico pela agremiação, quando não caracterizado o uso comum de propaganda eleitoral. E, por fim, a omissão de gastos na prestação de contas parcial configura irregularidade que, a depender da sua gravidade, pode conduzir à desaprovação das contas na medida em que viola a transparência e a possibilidade de fiscalização concomitante, bem como impede que o eleitor tome ciência dos gastos do candidato, caso não apresentada a prestação de contas parcial antes do pleito. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, estes no importe de R$ 44.928. Esse é o voto? Este é Obrigado. o voto, senhor presidente. Estou à disposição para demais esclarecimentos. Obrigado, doutor Tiago, que está conduzindo o seu voto pela desaprovação das contas apresentadas e determinação do recolhimento de R$ 44.928 ao Tesouro Nacional, voto este que está em discussão. Todos de acordo? O resultado que fica, portanto, proclamado a unanimidade de votos. Bem, passamos agora aos feitos que tramitam em segredo de justiça. Não que eu queira, mas existe norma vigente no sentido de ficar só os interessados no julgamento desse feito. Então, eu pedindo vênia aos nossos alunos, vou pedir a retirada para que nós possamos julgar o processo. E assim sendo, exaurida a pauta, declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa tarde a todos.